Muito bem, irmãos. Como foi dito, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o nosso meio ambiente. Nós vamos ver, como a palavra do Senhor, ela trata a respeito desse tema, desse assunto. Nós sabemos, que como cristão, nós também devemos ter aí nosso posicionamento e também o nosso modelo de vida acerca dessa proposta apresentada. E hoje eu quero convidar você para entender e compreender um pouquinho que nós, como cristão, vemos acerca do meio ambiente. Para isso, nós vamos aqui destacar. O objetivo da lição é abordar o ensino bíblico quanto ao mandamento e o exercício prático da mordomia humana sobre a criação de Deus. Então nós vamos, desde já, começar a analisar um pouquinho como nós temos aí nos portado diante do tema meio ambiente. Nós sabemos que se nós analisarmos, tudo isso que são passado em TV, também em rádio, entre outras formas de comunicação, nós vemos a desordem que está na natureza. Ventos fortes, nós vemos aí derretimento de geleiras, nós vemos que a poluição, a grande quantidade de lixo acumulada, entre outros fatores que nós estamos vendo sobre o meio ambiente. E nós percebemos que, a maioria das vezes, o que se dá a entender é que o meio ambiente ele está sendo destruído um pouco por causa aí da ganância do ser humano e essas diversas ações destrutíveis do próprio ser humano. Ora, nós estamos aqui, sabemos que para nós continuarmos a termos uma vida boa, precisamos não destruir, mas muitas das vezes não é isso que nós, como seres humanos, estamos fazendo. E aí nós sabemos que ainda, esses agravamentos, eles vão além. Nós vamos ver que as devastações em floresta, destruição da biodiversidade, aniquilamento dos organismos vivos, de espécies de animais e também dos seus habitats. Nós estamos destruindo o nosso solo, nós vemos aí solos com erosão, infertilização, desertificação. Nós vimos, como já disse, a questão relacionada ao lixo. Nós sabemos que o consumismo ele está aí fazendo com que nós produzamos lixo como nunca se um dia foi produzido aqui, onde nós estamos, na Terra. E aí nós sabemos que tudo isso contamina o meio ambiente e nós sabemos que essa ordem aí, muitas das vezes, ditado pelo nosso sistema econômico, ao qual nós estamos mais preocupados aí em crescer, em lucrar, muitas das vezes pode nos levar a contribuir para que essas catástrofes cada vez mais sejam aí frequentes e para que a destruição do nosso meio ambiente muitas das vezes possa vir aí ser talvez até antecipada de uma forma que nós estamos correndo atrás de muitas coisas e esquecendo que muitas das vezes essas coisas elas se acabam e nós não estamos se dando conta de tudo isso que está acontecendo. Para isso, já de princípio, vamos então entender e compreender o que a Bíblia diz. Num primeiro momento, nós vemos que há aí bastante pessoas que se apegam à palavra do qual muitas das vezes nós costumamos dizer lá no princípio, quando Deus ele fala sobre dominar e subjugar a terra. E aí nós sabemos que nós vamos estudar daqui a pouco sobre essa questão desse domínio da terra, mas muitas pessoas nós sabemos que se apega a esses termos de dominar e subjugar a terra, e muitas das vezes nós vamos ver que Deus ele fala de uma maneira do qual seria para o nosso sustento, e não muitas das vezes de uma maneira exploratória e tirânica do meio ambiente, o que muitas das vezes nós percebemos aí que nos nossos dias está sendo aí de uma maneira bastante gananciosa. As pessoas não estão medindo esforço para extrair recursos da natureza
estão passando por cima de muitas regras e nós, como cristão, nós devemos aí nos posicionar e entender que nós devemos também cuidar melhor do meio em qual nós estamos inseridos. Para que nós possamos entrar aí ainda em discussão, né, sobre essa questão, nós destacamos aqui um relatório, né, do desenvolvimento humano, que foi publicado então pela ONU no ano de 2013, e aí nós vimos, né, que num primeiro momento, né, eles fazem uma previsão de que as décadas futuras, né, bilhões de pessoas vão estar vivendo em extrema pobreza. Muitas das vezes não vai ser nem por questões sociais e econômicas, mas pela degradação do meio ambiente, pela redução dos meios de subsistência, como agricultura e água potável. E aí nós vamos ver, como já foi dito, nós vamos perceber que haverá mudanças climáticas, destruição dos recursos naturais, e aí, claro, vai colocar a humanidade toda em xeque, ou seja, nós estamos aí ameaçados. E nós sabemos que nós devemos estar atentos a essas questões, porque muitas das vezes na correria do dia a dia nós não estamos aí nos dando, né, a devida atenção a esse tema. Já em 2019, né, um novo relatório, né, nós vimos que apresentou-se aí condições meteorológicas extremas, desastres naturais frequentes e severos e o colapso dos ecossistemas. Nós vimos que também, ainda nesse relatório, né, foi destacado o aumento da temperatura global, dos níveis de concentração de dióxido de carbono e a acidez oceânica. Nós vimos aí, né, que a natureza está sendo prejudicada de modo que atinge aí a todo mundo. E por isso que, através desses relatórios, nós devemos, então, compreender que está aí um alerta, né, por parte dos órgãos que estão aí, de fato, olhando para essas questões. E nós, diante dessa grande questão, nós devemos aí saber como nós podemos contribuir de alguma forma para estar melhorando, para estar então cuidando, para estar entendendo algumas coisas. Para isso nós vamos o quê? Como muitas das vezes foi destacado no nosso estudo, a nossa principal base, nosso principal filtro para todas as coisas na nossa vida é a Bíblia Sagrada. Então, para compreender sobre o meio ambiente, eu vou convidar você a estar aí analisando o que o nosso Deus ele deixou claro em sua palavra e o que ele fala, né, sobre essa questão relacionada ao meio ambiente. E aí nós vamos ver que a Bíblia ela vai nos mostrar, né, a perspectiva correta sobre a natureza. E ela é boa, criada por Deus e pertence a Ele. Em Gênesis 1, versículo 1 e também o 31. Para isso, eu vou convidar você também para estar lendo juntamente comigo. Em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí nós vamos ler também que o versículo 31 diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Nós vimos aqui então que tudo foi criado por Deus, e Ele, tudo que Ele fez, viu e olhou aí que era muito bom. Então nós devemos de compreender, nós sabemos que tudo que está aqui, tudo, o meio ambiente do qual nós estamos abordando, foi criado por Deus. E quando nós analisamos, né, em Gênesis a criação, nós vamos ver que Ele criou tudo. Todos os animais, Ele criou os céus, a terra, Ele fez a separação do dia e da noite. Então todas essas coisas pertencem a Ele. E Ele criou também o ser humano. E nos colocou aqui para que nós pudéssemos, então, num primeiro momento, né,
administrar, comer, ficar à vontade ali naquele jardim. Um bom jardim repleto de diversos frutos, e eu acredito que um lugar perfeito e especial. Claro que aí depois, né, como nós estudamos nos outros estudos, né, nós sabemos que num dado momento o ser humano ele vem aí a pecar e a cair, e aí então nós sabemos que a partir daí houve uma mudança também nesse quesito, nessas questões relacionadas à terra e ao meio ambiente. Mas, num primeiro momento, né, nós vamos compreender, que, como foi destacado, que Deus foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Ele quem nos deu esse privilégio de nós podermos viver e viver num lugar perfeito, agradável. E Ele pensou em todos esses recursos para que nós, seres humanos, pudéssemos aí ter uma vida plena aqui. E aí nós sabemos que também no Salmo 19, o verso 1, vou convidar você a ler, vai dizer da seguinte forma: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós vimos aqui também que o salmista, né, ele destacou como todas essas maravilhas, né, de forma assim que reflete, né, as maravilhas de Deus. Então nós compreendemos que essa terra, né, tudo, ela foi criada por Deus e ela pertence aí, num primeiro momento, né, a Deus mesmo, porque Ele é o Criador, foi Ele quem pensou, foi Ele quem elaborou, foi Ele quem fez todas essas coisas. E aí nós sabemos que muitas das vezes, né, essa criação ela foi colocada sob os cuidados humanos. E isso que nós devemos aí também compreender. Por mais que Deus ele o cria, mas aí em algum dado momento ele percebe que todas essas coisas, né, na verdade não ele, mas eu acho que mais o ser humano, né? O ser humano ele começa a perceber que tudo quanto foi criado pensando no ser humano. Quando a gente olha, né, ao nosso lado e a gente vê que dentro do nosso planeta há diversos recursos onde nós podemos aí então beber água, nós temos os frutos, nós temos aí um ar agradável, nós temos tudo em nosso favor, uma forma de vida do qual, se nós estivermos cada vez mais compromisso, né, com o cuidado dessa terra, cada vez mais nós vamos aí conseguir viver num ambiente repleto de bênção, repleto de coisas que foram pensadas por Deus realmente para nós, seres humanos. Quando nós começamos, né, a analisar, né, a palavra de Deus, e quando nós começamos aí a compreender, nós vamos ver que todas essas coisas são criadas, então, em favor dos seres humanos. E nós somos privilegiados, porque nós conseguimos ver o quão grande e glorioso são as obras do nosso Senhor. Assim como estava descrito, né, no livro de Salmos, nós podemos destacar, porque, olha só, quem poderia criar tantas coisas boas como o nosso Deus? Nós vimos aí e a grandeza das coisas, quando nós olhamos o tamanho do mar e olhamos para o céu e nós começamos a imaginar, não que nós conseguimos entender o tamanho do Senhor, que eu acredito que não tem como, seria incalculável, né? Mas nós começamos a imaginar a grandeza e o poderio, inteligência, tudo quanto o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer, Ele faz e Ele fez. Então, todas essas questões relacionadas, né, ao meio ambiente, num primeiro momento, nós vamos aí deixar claro que nós compreendemos que o Senhor foi Ele quem criou e Ele nos colocou, então, como pessoas para estarmos aí tomando conta e também, claro, tratando com todo respeito, cuidado, amor, a tudo aquilo que nós temos à nossa disposição, porque Ele deu de boa vontade e de bom grado. E aí, claro, nós vamos ver aí, né, que em Gênesis 2,15,
O Senhor Deus, ele colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e também cultivá-lo. E aí nós vamos entender, né, que esse é um mandamento cultural, o qual foi uma ordem divina para o homem cultivar e preservar a natureza. Então, desde o princípio, nós compreendemos, né, a partir da análise do livro de Gênesis, nós vamos ver que lá ele deixa claro que nós, né, deveríamos então lavrar a terra, que nós, a partir de então, pós-queda, né, do homem, antes da queda nós poderíamos comer de todos os frutos do jardim, nós estávamos mais tranquilos, acredito eu, porque antes de entrar o pecado, nós conseguíamos então fazer aí diversas coisas ali no jardim sem precisar então lavrar. O fruto dava os seus frutos na estação certa, as coisas aconteciam de maneira mais ordenada. E nós sabemos que depois da queda do homem, né, por ele transgredir a lei do Senhor, que era de não comer daquele fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí nós sabemos que as ordens elas vão mudar dentro do jardim, mas não é porque essas ordens mudaram que nós muitas das vezes vamos destruir, mas nós sabemos que o desejo de ganância e de destruição ele vem após essa queda do homem também. Por isso que nós devemos nos atentar. E aí nós sabemos que o homem, né, ele teria então que lavar a terra para comer aí para comer os frutos do seu próprio suor. E nós compreendemos que mesmo nessas condições não foi ordenado para que nós destruíssemos a terra do qual tinha sido nos dado. E aí nós vamos ler, né, que a ideia do texto é que Deus ele é um rei soberano, né, sobre a terra, e que ele colocou aí nós, seres humanos, como corregentes, os governantes, os administradores reais da propriedade que então pertence a Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos ler também em Salmo, né, 115:16, que vai falar que os céus são do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Ou seja, ele nos deu para que nós pudéssemos aí então governar, para que nós pudéssemos aí estar cuidando e para que dela nós pudéssemos tirar o nosso sustento. E aí nós vamos ver também que Deus criou o mundo e o ser humano, e ele nos dá então essa tarefa de cuidar e dominar a criação, assim como está em Gênesis 1, versículo 26. E muitas das vezes essa questão do dominar possa aí causar uma confusão, às vezes na nossa mente, né? Dominar não seria no sentido de acabar com tudo, no sentido de colocar todas as coisas a perder. Mas pelo contrário, nós vamos aqui, né, fazer uma análise, né, e nós vimos aí que dominar no hebraico, né, como é abordado e usado lá no texto, com significado de radar, e sujeitar também no hebraico, que significa baixa, possui o sentido de uso de força mesmo. Porém, esse significado, quando nós analisamos ele, né, lá em Levítico 25, 43, 46 e 53, que vai falar aí sobre a lei, né, que ordenava os senhores que deveriam dominar os servos, lá fica claro que essa questão da dominação era sem violência. E por isso que quando nós abordamos, né, o mesmo termo, a palavra, quando se apresenta também em Gênesis, também nós vamos perceber que essa palavra ela é abordada, né, dominar, mas sem violência. E aí então, dominar, portanto, não exige necessariamente o uso da força. E esse é o caso do livro de Gênesis ao usar a palavra dominar. E aí nós vamos ver, né, que esse verbo ele vai refletir a linguagem real, mas também ele vai trazer consigo a exigência de ser compassivo sem qualquer forma de exploração, o que faz com que nós compreendemos então que dominar a terra não é aí explorar todos os recursos a ponto de nós, muitas das vezes, acabarmos com o nosso meio ambiente. Mas explorar seria no sentido do qual nós podemos usufruir
mas também ter o compromisso de dar o devido descanso à terra, de dar o devido cuidado aos rios, de dar o devido cuidado às árvores, ao ar, para que nós possamos aí viver cada vez melhor. Então, dominar aqui nesse caso, né, e sujeitar, vem mais aí como sinônimo de cuidado, quando a gente vê em Gênesis 2:15. E aí nós vamos ver que a Bíblia ela vem falar sobre o cuidado da criação. E para isso, eu vou pedir para que você, juntamente comigo, abra a sua Bíblia em Êxodo 23. Os versos de número 12. E a palavra do Senhor diz assim: 6 dias fará os teus negócios, mas ao 7º dia descansará, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Aqui nós vamos ver, né, que o nosso Senhor ele tem um cuidado, né, com os animais. Porque senão, se ele não tivesse, ele ia falar: olha, usa até os animais desfalecerem, e aí depois disso vocês deixam eles de qualquer jeito. Mas aqui nós vemos que até nisso ele pensa, né? Tanto para o ser humano, quanto também para os animais que eram usados aí para ajudar, né? Na lavoura, que era ajudado aí para cultivar a terra de alguma forma. E aí nós vemos, né, que nesses detalhes que Deus ele tem um cuidado tanto para com o ser humano como também para com os animais. Vou convidar você também a abrir a sua Bíblia, né, em Deuteronômio, capítulo 20, e os versículos 19 e 20. E aqui vai falar de uma situação do qual uma situação de instrução. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, planejando contra ela tomar, não destruirá o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que o não cortará, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranquilidade diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-á e cortá-las-ás. E contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes até que essa seja derrubada. Nós vimos aqui que o Senhor ele também preocupa e dá instruções aqui nesse momento. Claro que aqui nessa situação, né, era uma situação específica a qual o povo, né, estava sofrendo, e o Senhor ele estava dando instruções aí de guerra, porque nós sabemos que no passado essas situações eram um pouco comum, uma vez que o povo de Israel estava indo aí de encontro à sua terra, do qual o Senhor havia prometido. Então nós vimos aqui que nós não devemos, né, destruir, né, as árvores, e muito menos nós devemos aí esquecer que essas árvores são elas que nos trazem os mantimentos e que são elas que trazem aí os nossos frutos. Eu acredito que no nosso contexto, né, fica bem claro que as árvores, né, além de refrescar aí a nossa cidade, porque nós sabemos que quanto mais, né, a arborização, mais aí refresca, mais o ar ele fica aí de maneira perfeita para nós estarmos então gozando, né, desse ar fresco. E nós sabemos também que os nossos alimentos dependem aí de que essa terra esteja em perfeita estrutura para poder então dar o seu fruto aí na estação certa. E aí também no livro de Jonas nós vamos ver Jonas 4:11, que vai falar assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, dá-se a entender que ele teve compaixão daquele lugar, tanto, né, por causa dos homens,
Mas ele também lembra aqui, né, que a cidade estava aí cheia de animais. Então a gente pode perceber que Deus ele tem um cuidado, né, especial, ele tem esse cuidado tanto para com o homem quanto também para com a natureza, para com os animais. E nós, né, como cristão, nós observamos, né, a palavra do Senhor e nós vamos aí sempre, né, pegando por base determinadas histórias e também fazendo ligações, né, entre essas histórias e também vendo como Deus, né, os instruiu para que nós possamos, através delas também, nos nossos dias, nos instruir através da palavra de Deus. E aí nós vamos ver que Deus, ele é o modelo de como tratar a natureza. Nós vimos aí que, como nós somos, né, imagem, né, e semelhança, nós vamos ver aí que nós devemos agir como Deus de forma que ele seja refletido em tudo que fizermos. Devemos sermos, né, mordomos que cuidam da criação. E aí, para nós sermos, né, esses mordomos, né, que que cuida, né, dessa criação, nós vamos ver que muitas das vezes, né, nós temos de entender que nós somos imagem e semelhança de Deus, como está descrito, né, no livro da criação. E nós percebemos que por sermos igual a Ele, nós devemos, né, nós temos esse compromisso de tratar as coisas conforme Ele trata. E Ele confiou a nós essa terra, né, e nós precisamos, num primeiro momento, né, para que nós possamos entender acerca dessa mordomia, nós precisamos preservar a natureza, que é o nosso primeiro passo, assim como está, né, em Gênesis 2,15. Vou convidar você para ler aí Gênesis 2,15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E nós sabemos aí então que desde o princípio o Senhor ele já tinha aí essa preocupação e ele nos colocou lá com esse intuito de nós então lavrar, né, a terra e também aí o guardar. E aí nós vamos ver que também temos aí nós temos uma segunda posição, do qual nós devemos tomar, quando nós vamos ver aí, né, um segundo princípio aí da mordomia, que nós devemos aí sermos mordomos da criação, para que então nós precisamos aí ser como se fosse um representante de Deus na terra. Como se fosse não, nós precisamos ser representante de Deus na terra, assim como está em Atos 14:17. Vamos dar uma lida lá? Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Nós aí vamos ver que o nosso Senhor ele não se esquece. E realmente Ele deixou um sistema perfeito de chuva, um sistema perfeito de questão relacionada a colher os frutos, a colheita. E muitas das vezes esse sistema, quem está sendo aí, muitas das vezes, né, destruidor desse sistema, somos nós, seres humanos, e aí nós percebemos que nós devemos de estar prestando aí atenção cada vez mais. E para isso, né, num terceiro passo, nós temos que entender sobre o valor da natureza. Muitas das vezes também essa confusão. É claro, é importante, né, a natureza para nós, mas aí muitas das vezes, né, como cristão, se levanta aí algumas teorias e algumas pessoas que dão mais valor à natureza, muitas das vezes, do que ao ser humano e também ao próprio Deus. E aí nós vamos ver, né, que muitas das vezes, né, essa questão aí daquelas pessoas, né, que diviniza, né, a natureza, denominada aí de panteísmo,
ela vai ser aí pecado, né, contra Deus, ao nosso ver, de acordo com a palavra do Senhor. E aí nós vamos ver também que tem pessoas que muitas das vezes elas estão atribuindo maior valor aos animais do que aos seres humanos, e isso também nós percebemos aí que é um pecado muito grave, né, de fato. Porque nós sabemos que o ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus, e nós devemos de amar a Deus, né, acima de todas as coisas, e também devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É claro que nós não vamos apoiar uma causa de maus trato aos animais, até porque, como nós lemos, né, até mesmo Deus, né, ele pensa nos animais, ele fala sobre esse descanso também que eles têm que ter, entre outras coisas. Porém, nós não podemos deixar aí que algumas ordens, né, sejam desfeita. A ordem é primeiro amar a Deus, o ser humano, e é claro que a gente pode gostar dos nossos animais, mas nunca o animal ser comparado aí ou ser priorizado ou maior do que o homem ou maior do que Deus. Fique bem claro nossa posição. E aí, claro, quanto a isso, eu vou pedir para que vocês abram, né, as vossas Bíblias aí também, Romanos 1, o verso 25, que vai falar da seguinte forma: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, por isso que nós nunca devemos, né, mudar essa ordem. Assim como nós vimos, né, a palavra do Senhor, ela vem falar conosco, né? Nós sabemos que aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor é o nosso Deus. E aí nós sabemos que nós devemos amá-lo, e nós também devemos amar a todos os seres humanos, porque nós sabemos que são todos aí nossos irmãos, e nós também compreendemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, e temos essa responsabilidade em cuidar, em instruir, em sermos aí os atores principais, né, sobre a face da terra. E também acerca, né, de ser mordomo, né, temos aí um quarto passo, né, que ser mordomo é aguardar com expectativa o dia em que a natureza será recriada. E aí nós vamos ver, né, que muitos, né, como nós percebemos, vai usar aí sempre aquela desculpa, né, que Jesus ele vai voltar, então, que vai voltar, então por isso eu vou devastar a natureza. E aí nós vamos ver que essa destruição, muitas das vezes, vai ser a parte do processo, né, de renovação da natureza que Deus ele criou. Vou convidar você a estar lendo, né, em 2 Pedro 3, do 9 até o 13, para nós estarmos, então, refletindo um pouquinho sobre essa questão também. E então, em 2 Pedro 3, os versos 9 até o número 13 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tal dia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perceber todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Nós vimos aqui que nós devemos de estar atentos. Por um acaso, ainda que nós pudéssemos esgotar todos os recursos que tem sobre a face da terra, nós sabemos qual é o dia da vinda do Senhor? Nós não sabemos quando Ele vem. E nós temos aí de entender que Ele, mesmo quando começar a ocorrer esse processo, tem de ser no tempo dEle e por Ele. E nós, seres humanos, não precisamos contribuir para nada que essas coisas possam estar acontecendo. Porque nós sabemos que tudo que acontece está na mão dEle.
em que ele ainda está no controle, então, da história, ele está no controle do mundo. E nós sabemos que mesmo, né, diante dessas profecias finais, do qual nós vamos ver aí uma destruição por parte da terra, nós devemos mesmo assim cuidar tanto do nosso corpo, até a vinda de Cristo, porque esse é o mandamento, e nós também devemos cuidar da natureza até que ela seja renovada por Cristo, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós vamos ver que em determinados momentos, né, nós vamos ver aí que nós devemos então, ainda assim, continuarmos, né, e compreender que nós devemos, cada vez mais, tomarmos aí essa posição de nós estarmos, né, com esse compromisso com o meio ambiente. Acredito que através de algumas leituras e através de tudo que foi aqui discutido, né, e falado, nós percebemos aí que essas coisas, né, elas estão previstas, né, para acontecer, porém nós não precisamos aí, com as nossas próprias mãos e força, acelerar esse processo. Pelo contrário, quando as coisas tiverem de acontecer, o dia e a hora certa, o nosso Deus, Ele sabe o dia e a hora certa. E aí nós vamos ver, né, que em determinado período, como vai ser maravilhoso também, né, esse novo céu e essa nova terra. E aí nós vamos ver que lá em Isaías 11, né, de 6 ao 9, convidar vocês para estarem lendo, para nós renovarmos aí as nossas esperanças e compreender já como vai ser aí um pouquinho, né, do que há de vir. Nós vimos aí que em Isaías, né, 11, diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Então nós vimos também, nós vamos ainda em Isaías, né, capítulo 65. E o verso de número 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E aí nós vemos mais instrução sobre como nós devemos aí nos portar, né? E como a natureza, ela vem aí ser importante, né, para Deus. Tanto é que ele vem sempre apresentando aí as coisas, né, dele, as coisas da natureza, como ela possa vir a ser e como deve ser tratada também por nós. E para finalizar, né, uma pequena abordagem, nós vamos ver também Apocalipse 21:1, que diz assim: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Que bênção maravilhosa, né? Nós sabemos que essa terra, ela já é uma terra maravilhosa, né? Quando nós analisamos todas essas coisas. Mas nós sabemos que ainda há algo que nos espera, há algo que ainda vai ser melhor. Mas é claro que por nós saber que nós vamos ter esse algo melhor, para nós alcançar esse algo melhor, nós devemos já mostrar o cuidado para com as coisas que nós temos agora à nossa disposição. E muitas das vezes, né, nós como seres humanos, estamos aí, talvez, passando por cima, né, de tantas regras do qual o Senhor nos deixou quanto à natureza. Talvez pela nossa ganância, talvez porque nós queremos cada vez mais termos as coisas. E aí nós não estamos pensando, nós não estamos amando o nosso próximo. Se muitas das vezes nós estamos pensando somente
nos meus dias, ou seja, nos dias que eu estou aqui sobre a face da terra, eu tenho que começar a pensar nos meus filhos, nos filhos dos meus filhos, nas pessoas que ainda virão e viverão sobre a face da terra. Por que motivo eu tenho que esgotar todas as possibilidades de vida já no meu tempo, sabendo que ainda outras pessoas terão que vir? E como os relatórios das grandes organizações estão mostrando, muitas das vezes nós vamos sofrer, não é nem por causa da questão econômica, mas muitas das vezes por essa questão de nós estarmos desmatando, por nós estarmos não levando a sério o nosso meio ambiente. Muitas das vezes nós vamos poder ver a nossa terra não sendo mais produtiva, ser uma terra deserta, e aí nós vamos poder sofrer no futuro todas essas ações que nós estamos fazendo hoje. E aí é por isso que nós, devemos de trazer esperança ainda, para os nossos dias. A esperança maior é que Jesus um dia ele vai voltar e que aí nós vamos poder habitar num novo céu e uma nova terra. Mas nós devemos também trazer uma esperança para os nossos dias. E a esperança para os nossos dias é a palavra de Deus. E aí nós vimos que em diversos textos bíblicos, em diversos pontos da Bíblia, ele trata com cuidado, com zelo, a terra e os animais que ele criou. Trata com zelo todas as coisas do qual ele criou e nos entregou. E ele nos dá também essa missão para nós. Porque somente nós, que somos aí administradores dessa terra, nós podemos então estar aí cada vez mais pensando no meio ambiente, pensando cada vez mais aí no cuidado com o meio ambiente. E são práticas simples talvez. Então às vezes você está me perguntando, mas de que forma eu vou contribuir? Ora, só de nós conseguirmos então separar aí os lixos orgânicos dos recicláveis, nós já estamos contribuindo para o meio ambiente. Só de nós evitarmos aí desmatamento e queimadas, nós já estamos aí contribuindo para o meio ambiente. Só de nós não esgotarmos aí as espécies animais do qual nós temos à nossa disposição, só de nós cuidarmos, só de nós preservarmos a nossa fauna, nós sabemos que nós já estamos contribuindo então para o meio ambiente, e também nós já estamos de acordo com a palavra de Deus. E é claro que aí nós devemos ter um cuidado com tantas outras coisas, são tantos outros exemplos que nós podemos aí ter aí esse cuidado para com o meio ambiente. Às vezes gestos simples, ao estarmos aí num passeio, numa floresta, ou estarmos aí no mar, nós sabemos de guardar os nossos lixos, levar uma sacolinha, levar aí um recipiente para nós estarmos guardando as coisas, para então depois darmos a destinação correta. E também começar a pensar essa quantidade de coisas que a forma de consumir, será que eu tenho necessidade de consumir tanto? Tem determinadas coisas que compramos, nem fazemos uso e já descartamos. E ainda descartamos de forma errada. Então, nessas questões básicas, talvez que estão aí em nosso alcance, já vai fazer uma grande diferença. E aí, claro, aquelas pessoas que são responsáveis também pelas grandes decisões, que são as questões das queimas, relacionado às grandes empresas, que muitas das vezes também vêm a poluir, que possa aí tomar decisões, que sejam decisões que venha a melhorar o nosso meio ambiente, que venha aí dar um suporte para que a terra possa se recuperar, e não para que venha cada vez mais se destruir, para que nós, num futuro aí próximo, pelo que vimos, venhamos a sofrer. Então nós temos aí de ser responsável no cuidado, e também no cuidado com o meio ambiente. Nós também devemos aí ser esperançoso no cuidado e com o meio ambiente também. Acerca da esperança, nossa esperança maior é que nós sabemos que Cristo um dia nos voltará, e Ele aí então nos dará um novo céu, nova terra, e renovará todas essas coisas sobre a face da terra, e nós aí então teremos um sistema perfeito, um sistema agradável.
diante dessas questões que foram abordadas, diante desse estudo, né, sobre o meio ambiente, né, e o cristão, como nós devemos se portar, acredito que ficou bem claro. Nós pedimos que o Espírito Santo venha completar aquilo que não foi dito aqui, mas nós temos ainda um compromisso. Aqui nós vemos aprendemos que é preciso nos relacionar com o meio ambiente de modo adequado. Devemos nos afastar de influências religiosas e místicas que divinizam a natureza. Também devemos rejeitar a romantização da natureza ao superestimar a vida dos animais acima da vida humana. Lembrando que os seres humanos são singulares, os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Precisamos ser bons, mordomos da criação e preservá-la. Engajamos em ações coletivas de natureza ecológica não é nenhum pecado. Além de esforço coletivo, devemos cultivar ações individuais, descarte correto do lixo, reciclar embalagens, comprar de empresas sustentáveis, evitar o desperdício dos recursos naturais, reaproveitar recursos, posicionar-se contra o desmatamento e os maus tratos aos animais. Que o Senhor nos abençoe. Nós vimos aí as diversas formas que nós podemos, então, estar contribuindo para uma melhora do nosso meio ambiente e como nós devemos nos portar acerca dessa temática. Espero que vocês tenham compreendido, espero que o Senhor, cada vez mais, Ele venha, então, tocar em nós e nos instruir acerca de como nós devemos aí nos portar mediante, né, a temática meio ambiente e também como nós devemos agir no dia a dia para com o nosso meio ambiente.